Então, os aspectos técnicos e cuidados com o meu laser, o que devo saber? Aqui é para tirar as dúvidas, são as queixas frequentes que aparecem lá na Vidence, que as pessoas fazem algum erro ou algumas dúvidas. Então, é mais aquelas telas que aparecem e falam, o que eu vou fazer agora? Algumas coisas a gente consegue melhorar, outras não. Conflito, já falei. Situação da assistência técnica. Primeiro, water flowing failure. Alguém já teve aqui? Eu também. Tá. Então, são bolhas de ar no sistema de água. É causado por não conectar o handpiece até o fim do curso, uma das causas. A outra causa, o desgaste do O-ring, são os anéis de vedação, do conector frontal do etéreo, aquele que fica ali, aquela água que escorre, assim, eventualmente, se dá algum problema. Ou na reposição de água, então vai repor a água e entrou uma bolha. O que a gente faz? Tá, por proteção, o sistema ele apresenta um alarme. Então, eu vou falar assim, é etérea MX e etérea convencional, não vou falar etérea velho, tá? Senão não pega bem, é convencional. Tá? Water flowing failure. Tem que apertar bem o manípulo, aí você vai entrar na senha. Tem o botãozinho daquele main service, que é a pessoazinha que está na frente, e aí você aperta o botão azul, rapidamente aqui o vídeo, ele vai entrar que ele está travando, porque o vídeo está pesado, eu pus em alta definição. Então, vai lá, colocou, apertou o main service, e esse botão azulzinho. Então, vai tirar as bolhas no etérea MX. Ah, mas eu tenho etérea convencional. Você chega onde coloca o manípulo, onde tem água, e vai apertar. Tá? Então, the water flowing failure, a primeira coisa que faz é isso, que é uma das coisas que você consegue resolver sem chamar assistência técnica. É bem legal saber. Outra coisa, o power source failure. Pode ser por uma alteração de tensão da entrada. Então, vai falar, o problema está na rede elétrica da sua casa. Alguém já recebeu essa questão da queixa? Eu também, né? Falei, poxa, mas será que era aqui mesmo? Tá? Abaixo de 110, 127 no Ethereum MX, porque ele é bivolt, e abaixo de 220 no Ethereum convencional. O problema na parte da potência do próprio equipamento, nos dois tipos de equipamento pode acontecer, tanto no MX quanto no convencional. A outra coisa é a tela azul, que vem às vezes escrito no sync, mas esse aqui, a foto, acho que pegou quando estava piscando e não saiu, que somente no Ethereum convencional, que é um problema na placa-mãe. A comparação seria do Ethereum convencional com o computador e o Ethereum MX como se fosse uma tecnologia embarcada, como se fosse um celular que faz tudo. Então, ele não vai ter esse problema. Tá? A outra coisa, a tela branca, que também é só no Ethereum convencional. Pode ser um problema no acendimento da lâmpada, na máquina ou no manípulo, no handpiece. Outra coisa, está à distância, a pessoa mora longe, eu tenho uma facilidade que eu moro em São Carlos, né? Então, qualquer coisa eu ponho no carro e levo. Tá? Como identificar um problema à distância? Existe o log, que é o histórico de uso da máquina. Mostra o possível problema ou erro de uso, que a pessoa pode estar fazendo alguma coisa errada. Tá? O log, no Ethereum convencional, você pega um pendrive, tira essa partezinha, desrosqueia aí atrás, coloca o pendrive, e depois, na frente, você entra naquele main service e tem uma carinha, como se fosse um papel. Tá? Você aperta ali, ele vai passar no pendrive, aí você depois envia o arquivo para o pessoal. Eles vão tentar descobrir onde está o problema. Aqui no MX é mais tranquilo, tem um micro SD ali, mas você não põe um micro SD. Tá? Você vai colocar o micro SD no cartão SD e colocar nessa parte de trás. Depois que coloca atrás, do outro lado, quando a gente chegar lá, vai ter o botãozinho que você vai apertar, que é aquele micro SD que a gente viu, e aí ele vai falar que está carregando. Aí, chegou no 100%, você envia para eles, tá bom? E é isso que eles vão receber, essa leitura desse log. Na seta vermelha, tem onde teve a falha, então eles vão conseguir identificar, está desligando direto, está fazendo alguma coisa errada, então eles vão ter como identificar isso. Agora, a manutenção e prevenção. Tem a manutenção, a revisão anual, algumas cidades, a Anvisa, a Vigilância Sanitária exige que seja feita, que tenha um laudo.
Tem a que faz in loco, que é feita na sua cidade, que o técnico vai. Tem a troca do filtro deionizador anual. A troca da água. A água, teoricamente, todo ano precisaria trocar. A troca do anel de vedação frontal. Medições da placa, testes de fluxo e verificações de vazamento. E essas aferições de tensão das placas eletrônicas. O que não faz in loco? Não faz o alinhamento da ponteira, a calibração. Isso é importante, tá? Porque assim, eu vejo duas ponteiras que a gente tem dificuldade, algumas pessoas têm muita dificuldade de ver a calibração da 1340 nanômetros e da acroma, porque ela não é ablativa, elas não são ablativas. Então, clinicamente, por exemplo, na acroma, você vai ver o eritema, tá? Então, a gente usa para melasma, vai usar uma fluência baixa, tá? E a gente tem que estar com ela bem calibrada. Eu já vi pessoas devolverem a 1340 porque achou que não funciona. Mas a dúvida é, não funciona ou ela estava descalibrada? Havia um desalinhamento dos espelhinhos. Isso acontece menos no Ethereum MX, porque ele tem a lente é contínua, não tem espelho, né? Então, a avaliação geral dos manípulos, essa precisa vir na empresa, porque precisa dos equipamentos para poder fazer esse alinhamento. Clinicamente, na 1340, ó, eu joguei a luz ao lado, além de ver melhor, para vocês verem. Tem um imprint na pele, aquela coagulação fracionada, quando você joga a luz contra, você vê como se fosse uma marca d'água, uma marca na pele tridimensional. Então, você vai ver, não sei se aqui vai dar para ver bem, mas, para facilitar, eu fiz uma foto e ampliei, tá? Então, aqui, ó, você vê o imprint na pele. Se não estiver dando esse imprint, não está funcionando. Se não está funcionando, o mais provável é que esteja desalinhado. Tá? Eu adoro essa ponteira, eu gosto muito dela, esse laser. Uma outra questão importante, o manípulo da luz pulsada, né? Quem aqui já ouviu assim, ó, ela vai até 60 mil, mas você pode ficar usando aí à vontade, aí quando queimar, você troca. Alguém já ouviu isso? Tá, então, tem um probleminha. Dia desses, eles estavam falando que chegou uma com mais de 200 mil disparos. E não é só a lâmpada que troca. Tem o quartzo, os anéis de vedação, o sistema de refrigeração, os sensores de medição de refrigeração, revisão de reconhecimento dos filtros e aquela malha cinza que fica fora, aquele cabo, aquela parte cinza que a gente encosta. Então, e tem cabos oxidados. E já aconteceu de uma que teve muitos disparos e ela já não estava imprópria para só trocar a lâmpada. Então, a pessoa não economizou a lâmpada, ela perdeu, teve que comprar uma outra porque já tinha gasto bastante e já estava oxidada dentro, não trocou com 60 mil. Isso é importante. Eu não estou falando que não é para usar um pouco mais, mas tem que ter, não vai chegar a 200, 300 mil, né? Então, tem que ter um bom senso. Outra coisa, isso é importantíssimo. Quase aconteceu comigo. Uso de estabilizador. Tá. Quem ainda tem o convencional, se for trocar para o Ethereum MX, o que tem que lembrar? Que ele não usa estabilizador. Tá? O Ethereum MX ele necessita de uma comparação de tensão. Ele tem que ter um pico de energia para poder funcionar. Se colocar, ele não vai funcionar. Troca em segurança dos manípulos. Essa é a dica mais importante, principalmente para quem tem o MX. Nesse ponto, o convencional tem uma vantagem, que o Ethereum convencional tem uma chave, aquela chave que você desliga. O Ethereum MX não tem chavinha, não. Ele tem uma tecla de uma casinha, eu chamei de home, que ela serve para... Você aperta antes de trocar o manípulo. Se você trocar com ele ligado, você pode quebrar até o rod, que é a parte mais importante do laser. Tá? Então, aqui, ó, isso, troca do manípulo em segurança. Você vai lá, desligou, só isso. Tá? Então, está ligado, desligou, pode trocar. E não use adaptadores, tá? Você tem que trocar a caixa da tomada, o padrão é 2P mais T de 20 ampere. Tá? Pode derreter, tem gente que coloca o Sibéria junto com o Ethereum. Tá? Derrete, gente. Tá? Não dá. E, às vezes, ainda está junto com o ar-condicionado, na mesma sequência. Aí danou-se. Tá? Não colocar junto nem o ar-condicionado, e tem que ter a potência nominal. Isso você leva para o eletricista e para o engenheiro para poder fazer, mas tem que ser circuitos diferentes.
Tá? Da água é bem simples, tá? É só, eu ia colocar o vídeo, mas pelo adiantar da hora, é só colocar para cima, aí você coloca, tem um respiro que você pluga, né? Tranquilo. E o transporte. O transporte é importante, tem uma alça própria. Se você colocar onde você apoia os seus manípulos, você pode ter um problema, pode quebrar, não é feito naquele lugar. E tem que esvaziar a água? Tem que esvaziar, e você faz o contrário, igual no carro, para tirar combustível. Tá? Põe abaixo do reservatório. Pode reaproveitar a água? Vou levar porque a gente divide o equipamento em 4. Não, não pode reaproveitar, ou pelo menos não deve. 1 litro é o suficiente para encher o equipamento, e custa R$ 8,00 o litro da água deionizada. Então, os pontos para você segurar o equipamento aqui embaixo. Então, você segura assim, tá? Não vai pegar pelo lado, não, que você quebra. E esse aqui é bem simplesinho. É o botão de desativamento. Ó, o vídeo não entrou. Vou pôr de novo. Esse é simplesinho de tudo, porque a gente vai pegar o botão, apertou por algum motivo, pelo transporte, aí você apertou. Como que vai tirar? Vai puxar? Não, não vai puxar. Tá? Porque a ideia é puxar, já saiu na minha mão. Tá? É só virar para o lado. Tem a setinha ali, mas a gente não olha a setinha. Tá? É bem simples, bem tranquilo. Pedal desconectado, esse foot switch unplugged. Então, você vai lá, aperta, vai carregar e não deu. É porque você esqueceu de conectar o pedal. Bem tranquilo. Vai lá atrás, colocou, funciona normal depois. Do óculos, é a última coisa, para terminar. É mais para o cuidado. Tem pessoas que usam os óculos errados. Se vocês olharem, do lado esquerdo de vocês, tem a classificação europeia, que é essa M207, do lado direito tem a classificação americana, que é essa ANSI Z136. Então, você vai ver escrito aqui, tá? E mais específico, você vai ter o comprimento de onda, e esse tem o L5, que ele vai ser uma proteção, o quanto está protegendo. Então, tem essa tabela, o L1 10⁻1 até 10⁻10. A proteção que é utilizada ideal aí é o L5, que é menos 100.000. Tem uma fotinho aqui, ó, o comprimento de onda, se você usar o comprimento de onda que você não está usando, não está legal. Tá? Então, aqui, 100.000 vezes menos que está passando. E, do outro lado, a americana. A americana é mais rigorosa, aqui ó, é de 950 a 1.400, e ele usa o Optical Density, o OD, que o ideal é usar o 7, que ele também é 10⁻5. Tá? E a JADERP, que 18 e 19 de maio. Tá? Obrigado.